Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência que gera violência. Adolescente vai para a fase depois de esfaquear colega que praticava bullying em sala de aula. Tratamento ameaçado. Falta de verbas pode suspender sessões de quimioterapia em hospital que atende 120 cidades gaúchas. Triste liderança. Porto Alegre segue no topo do ranking de novos casos de AIDS no Brasil. Cidade foi a primeira do país a distribuir medicamento que previne a contaminação pelo vírus HIV. Em 40 minutos, chuva torrencial deixa estragos em cidade no Nordeste gaúcho. E prefeitura deve decretar situação de emergência. A dupla em alta. Aqui no estúdio, Débora de Oliveira comenta a rodada final do Brasileirão 2018. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Um caso triste de violência nas escolas. Já está na fase o adolescente de 15 anos que esfaqueou um colega no pátio do colégio em Capão da Canoa. Foi no pátio da escola, na hora do intervalo, que o aluno do 9º ano atingiu outro estudante no pescoço. Segundo testemunhas, o adolescente de 15 anos invadiu a cantina e pegou um facão. Ele confessou o crime e alegou que agrediu a vítima para defender a irmã. A mãe do estudante conversou com a nossa equipe. Assediava ela, queria manter uma relação com ela, insistiu bastante, ela não quis, ele começou a fazer bullying com ela e uma outra colega. Ele inclusive foi retirado da sala de aula pelo mesmo motivo. Professores e diretores todos já estavam sabendo do fato acontecido. A única que não sabia era eu. Daí ela chegava em casa chorando, contava para o irmão também não queria mais ir à aula. Para a polícia, a justificativa piora a situação do menor de idade. O fato de ele ter 15 anos, né, então ele não responde como acusado, e sim como um adolescente infrator, e vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Pela infração, né, de tentativa de homicídio. E o fato da justificativa que ele deu em virtude do bullying da irmã não muda em nada a situação, uma vez que caracteriza um motivo fútil, né? Os representantes da escola preferiram não gravar entrevista, mas explicaram que este foi um fato isolado e que nenhum dos alunos envolvidos tinha qualquer tipo de registro de problemas dentro da instituição. A direção informou ainda que conversou com os outros estudantes sobre o caso e que vai aguardar as decisões das autoridades responsáveis para tomar qualquer tipo de medida a respeito da agressão que aconteceu no pátio. A vítima recebeu atendimento no hospital da cidade e passa bem. A escola é a única do distrito de Capão Novo, na cidade de Capão da Canoa, litoral norte. Neste mês de novembro, o SBT-RS realiza uma campanha de conscientização sobre violência no ambiente escolar. No primeiro semestre de 2018, foram 175 registros nas escolas públicas estaduais. Eu estava no corredor conversando com as crianças. Quando eu vi, estava no chão. Passei a mão na boca e estava sangrando. Foi uma correria. Me senti humilhada. Mesmo assim, não desisto. Sigo em frente. Violência nas escolas. Todos somos vítimas. Em Juí, na região noroeste do estado, serviços de quimioterapia pelo SUS estão ameaçados. O motivo é o que a gente vem mostrando nas últimas semanas: a falta de repasses de recursos. A cidade possui o único centro de alta complexidade em oncologia do interior de todo o Rio Grande do Sul e atende pacientes de 120 municípios. Luiz Carlos mora no município de Rolador. Para chegar em Juí, viaja mais ou menos 1h30. É aqui que ele se trata contra o câncer de pulmão, descoberto em fevereiro deste ano. A preocupação é total, né? Eu me preocupo. Por quê? Porque se faltar, vai faltar para mim e para todos, né? Vai afetar todo o geral, né? Assim como Luiz Carlos, pessoas com câncer de 120 municípios do noroeste do estado dependem do Hospital de Caridade para fazer tratamento. A cada mês são registrados 300 novos casos da doença na região.
Pacientes que podem ficar sem atendimento por falta de verbas. Algumas sessões de quimioterapia já foram reagendadas por causa da falta de medicamentos. Segundo a administração do Hospital de Caridade de Juí, que tem o único centro de alta complexidade em oncologia do interior do Rio Grande do Sul, o estado deve 15 milhões de reais. Destes, 7 milhões são do SUS e os outros 8 milhões do IP. Falta de repasse, ela gera o quê? A incapacidade do hospital de adquirir os medicamentos junto aos fornecedores, já que o repasse está atrasado há mais de 3 meses, e a total falta de informações por parte do governo de quando esses valores devidos serão quitados. Situação que preocupa quem depende do tratamento para seguir na luta contra a doença. Difícil, porque as pessoas precisam para cura, né? E não é só eu, todo mundo vai sofrer essa falta. Deus o livre, não pode acontecer isso aí, né? Aí você pensa que a situação está muito ruim, está horrível e não tem como piorar. Tem sim. Sobre a crise na saúde ainda, trabalhadores de hospitais de Canoas decidiram entrar em greve. Vamos à redação. Melanie Albuquerque, boa noite. Oi, Felipe, muito boa noite para ti, boa noite para todo mundo que nos acompanha. A decisão foi tomada ontem durante uma assembleia da categoria. A paralisação vai envolver funcionários vinculados ao Hospital Universitário de Canoas, HPS, UPAS e também Hospital Nossa Senhora das Graças. São enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, radiologistas e outros profissionais. Eles afirmam que estão sem receber salário e já não têm dinheiro nem para ir trabalhar. A greve está marcada para começar na próxima quarta-feira, dia 5. É muito triste, né, Felipe? Dinheiro nem para ir trabalhar, a situação que a gente já viu também com os nossos professores aqui, agora na saúde. Exatamente. Mesmo com o alerta de colapso feito pelas secretarias municipais de saúde, o governo do estado prorrogou mais uma vez o prazo para repassar dinheiro para os hospitais que atendem pelo SUS. Ou seja, a situação é ruim e o governo está empurrando com a barriga. O prazo inicial terminaria hoje e agora foi estendido para a primeira quinzena de dezembro. E, sinceramente, nada me faz acreditar que será cumprido o novo prazo. O estado deve 195 milhões de reais aos hospitais. E eu não consigo acreditar, por todos os números que eu vejo do Tesouro do Estado, que essa dívida será paga até 31 de dezembro, dia final do governo Sartori. Mais de 500 policiais participaram de uma operação para frear a criminalidade na Vila Maria da Conceição. Moradores estavam sendo expulsos de casa pelos traficantes. Mais de 500 policiais civis e militares unidos. Uma ação conjunta e de alto risco. O desafio das forças de segurança era cercar uma das regiões mais perigosas de Porto Alegre. Bairro Partenon, zona leste da capital gaúcha. A Vila Maria da Conceição é uma área cobiçada pelo crime há 3 décadas. É próxima de grande movimentação da cidade de Porto Alegre, com casas abandonadas, onde os traficantes estavam forçando as pessoas a saírem desse local. No alvo da operação, um grupo criminoso que já foi comandado por um traficante poderoso. Paulo Ricardo dos Santos, o Paulão, foi preso em 2010 no Rio de Janeiro e cumpre pena na PASC em Charqueadas. A prisão dele provocou um racha pelo comando dos negócios. Foram quase 3 anos de monitoramento das ações criminosas nesta área. Um território conflagrado pelo tráfico de drogas e muito disputado entre os criminosos. Disputas sangrentas com registro de vários homicídios. Em agosto deste ano, bandidos armados com submetralhadoras e um fuzil gravaram um ataque nas bocas de fumo. Um rival acabou morto. O tiroteio foi na rua principal da Vila Maria da Conceição, conhecida pela via expressa de venda de cocaína e crack. Nós temos ali o drive-thru da Conceição, que acontece há bastante tempo, embora diversos monitoramentos e ações ali no dia a dia. Na Operação Dama da Noite, 14 pessoas acabaram presas. Uma pistola e a contabilidade do tráfico foram apreendidas. Pedimos que a comunidade, quando passar por uma situação dessa, venha e faça os registros para que entre na estatística, seja feita a apuração devida e nós possamos levar os responsáveis efetivamente até a justiça.
Débora de Oliveira, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Felipe, boa noite para quem está em casa nos acompanhando para essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Não chora, Felipe. Eu sei que tu vai ficar longe dos jogadores, dos jogos, né? Já te despediu do Beira-Rio domingo passado, mas logo ali já tem Campeonato Gaúcho. Foram 19 jogos esse ano que eu fui no Beira-Rio. Libertadores, Copa do Brasil. Olha que agenda cheia o ano que vem tu e o Theo vão ter, hein? E eu sei que para os tricolores ainda é um final de semana de decisão. O Grêmio que está no G4 nesse momento. O Corinthians vai entregar para o Grêmio. O Corinthians não vai deixar o São Paulo chegar. E mesmo que o Grêmio perca na arena, que não vai acontecer, vai golear o São Paulo. Não, o Corinthians. Vai golear o Corinthians, a Chapecoense ganha de São Paulo. Olha, tomara, né? Porque a Chapecoense precisa desse resultado também numa semana tão triste, né? De ser lembrada daquela tragédia. Precisa da vitória aí para escapar do rebaixamento. E o Grêmio precisa vencer o Corinthians para não depender de resultado algum do São Paulo e permanecer no G4 e assim confirmar vaga direta para a Libertadores do ano que vem, assim como o Internacional, né? Depois disso, é foco nas eleições do Inter, né? Porque eu acho que o Odair Hellmann ainda não foi anunciado como técnico para a próxima temporada em função dessas eleições do dia 8, entre o Luciano Davi e o Marcelo Medeiros, né? Exatamente. Os dois têm ele como preferência, mas pode mudar alguma coisa na negociação, dependendo de quem for o presidente. Né? E eu também acho que até ficaria antiético, vamos dizer assim, né? Alguém anunciar a renovação de um técnico sem saber se vai permanecer no clube como gestor no ano que vem, né? Mas o importante é que a dupla Grenal fez bonito, tá lá em cima na classificação e a gente segue, ó, na torcida. Segunda-feira eu quero voltar aqui e fazer um balanço contigo muito favorável da dupla no Brasileirão. A gangorra, estão os dois lá em cima. Como diria Lauro Quadros, dessa vez a gangorra tá lá em cima. Coisa boa. Beijo, gente. Bom final de semana. Se comportem. Eu falo sempre em nome de Rede H Farma de Farmácias. Cuida com o coração. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Porto Alegre ainda tem a maior taxa de casos da doença do país. 3 vezes mais que a média brasileira. Desde janeiro, a capital gaúcha distribui pelo SUS um medicamento que previne o contágio pelo vírus. Com apenas um comprimido ao dia, é possível evitar a AIDS. A distribuição do medicamento pelo SUS começou em janeiro. Porto Alegre foi a primeira cidade. Ele age assim, a pessoa toma o medicamento e ele vai proteger principalmente nas barreiras mucosas, da mucosa retal e da mucosa vaginal. E aí, dessa maneira, impede que, se houver um contato com uma secreção com HIV, não vai deixar esse HIV penetrar no organismo. O PrEP, como é chamado, significa profilaxia pré-exposição de risco. A combinação de 2 retrovirais é indicada para populações prioritárias, como travestis e transexuais, gays, trabalhadores do sexo e casais em que um dos indivíduos é soro positivo. Para ter acesso ao medicamento, o interessado deve buscar o serviço especializado. Em Porto Alegre, há 4 pontos. Nos postos da Cruzeiro, Santa Marta e API e no Centro de Testagem e Acolhimento. A partir de dezembro, outras 12 cidades do interior também vão oferecer o serviço. A medicação ela pode ser dispensada já na primeira visita que a pessoa faz ao serviço e depois ela fica sendo acompanhada por esse serviço enquanto ela fizer o uso da medicação. A epidemia de AIDS teve seu auge nos anos 80. O vírus matou 25 milhões de pessoas no mundo. Entre as celebridades que perderam a vida em decorrência do HIV estão os músicos Cazuza, Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Renato Russo E você vai ser quando você crescer. e Freddie Mercury, que voltou ao centro das atenções após o filme lançado em 2018. Hoje, a AIDS é considerada uma doença crônica, sem cura, mas que pode ser controlada. Porto Alegre está na triste posição de líder no ranking de casos de AIDS no país. Em 2017, a cada 1.000 nascidos vivos, cerca de 21 tinham o vírus. A capital gaúcha também está em primeiro lugar na taxa de detecção. São mais de 60 casos a cada 100 mil habitantes. Para este médico, as novas gerações não viveram o medo em relação à doença e abandonaram o uso da camisinha.
Ele faz um alerta que, apesar dos avanços e até da medicação preventiva, o preservativo é ainda item obrigatório. Ele não tem prevenção de outras ISTs. E isso a gente, então, só com preservativo vai ter essa proteção. Portanto, informação é prevenção nesse caso. Se informe, porque esses números de Porto Alegre ainda estão muito altos. A gente volta daqui a pouco. O município do Nordeste Gaúcho deve decretar emergência depois de forte temporal. E ainda, voos rasantes de Falcão assustam moradores do centro de Porto Alegre. Em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. E Canoas Shopping. Juntos somos completos. Nas próximas horas deve continuar o abafamento e ainda tem chance de chuva forte e passageira. Temporais já causaram transtornos no Rio Grande do Sul. Vamos saber mais da situação do tempo e dos temporais com a Mel. Vamos já soltar as imagens, Felipe, porque hoje a gente já teve pontos de acúmulo e alagamentos depois de uma chuva bem forte na área central de Porto Alegre. Segundo a Metsul Meteorologia, essa região da cidade teve 24 milímetros de chuva, que é cerca de 1/4 da média do mês em apenas meia hora. Bairros como São João e Cidade Baixa também tiveram um grande volume de precipitação. As pessoas que estavam na rua no momento da chuva e também os carros tiveram dificuldades para passar por alguns pontos, como a gente consegue ver nas imagens. Agora nós vamos lá para o norte gaúcho, na cidade de Vanini, porque um forte temporal alagou as ruas da cidade na manhã de hoje. A água invadiu casas, carros e destruiu estradas e pontes no interior do município. A situação por lá é bem pior. 40 minutos de chuva, hein? Só Todos 40 estrada, hein? Exatamente. A prefeitura já trabalha para desobstruir as vias e também limpar os bueiros. Felipe, não foi nem 40 minutos, foi meia hora de chuva. Choveu aí 120 milímetros, que é a metade do esperado para todo o mês. E infelizmente a prefeitura já teve que decretar situação de emergência. Aquela chuva concentrada, aquela pancada, aquele temporal que cai de repente, causa esse estrago todo aí. Perdas na agricultura aí, soja, milho, fumo. Realmente muito transtorno. Bom, previsão. A boa notícia é que a instabilidade vai começar a se afastar do Rio Grande do Sul. Uma frente fria de fraca intensidade vai avançar pelo estado ao longo desse sábado. O sol aparece entre nuvens e algumas pancadas de chuva estão previstas, principalmente nas áreas norte e leste. Já no domingo, uma intensa massa de ar polar ingressa no estado e aí derruba as temperaturas. Mínima de 17 graus em Uruguaiana e 19 em Pelotas. As máximas ficam entre 22 graus em Caxias do Sul e chegam aos 30 em Santa Rosa. Aqui na capital, o sol alterna com períodos de instabilidade durante o dia todo, no sábado e no domingo. O que muda mesmo são as temperaturas. Sábado a máxima é de 26 graus e já no domingo cai bastante, não passa dos 22. Chove amanhã, tem chance, eu tenho que dizer que tem chance. Tá bom. Não posso legal. negar. Legal, hein, Mel? Bacana, amanhã, né? Aquele festerê todo aqui do SBT, aquela coisa. O que eu vou te dizer? Então, todo mundo leva guarda-chuva. Todo mundo de guarda-chuva que vai dar tudo certo. Capa de chuva, tudo certo. Não tem problema. Mel, me diz o seguinte, que história é essa de um falcão que está assustando o centro de Porto Alegre? E não é o meu amigo Paulo Roberto Falcão, que esse é do bem. Não é. Felipe, a equipe de fauna silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi chamada por moradores do centro histórico que estavam assustadíssimos com a presença da ave no prédio, porque ela estava atacando quem chegasse próximo aos andares mais altos. De acordo com a bióloga da secretaria, essa espécie de falcão é realmente bem agressiva e é comum que a ave faça ninhos nas cidades, naquelas fendas ali dos prédios, né, aqueles buraquinhos. O animal segue livre e os agentes estão monitorando a situação e dão um conselho. Cuidado aí quando colocar a cabeça para fora da janela, cuidado com a cabeça e com os olhos, Felipe. Sim, né, são esses rasantes, é uma ave muito rápida, né, esses rasantes realmente assustam, né? Não, a pessoa nem vê, né, passou por ela nem vê. Olha, você vê o voo aí, ó, a pessoa tá gravando,
voando nesse momento assusta. Né? Imagina se não tem ali a janela, uma proteção. É verdade. Mel, um excelente final de semana para ti. Bom fim de. Beijo. Para ti também. A todos, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 12h30, Mônica Fonseca e o Masbá. Na sequência, José Antônio Pinheiro Machado e o Anônimos Gourmet. Nós voltamos na segunda. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. E Canoas Shopping. Juntos, somos completos.